nasceu a fonte da palavra de Deus. O tema que nós vamos compartilhar sobre a questão de gerar raízes é: uma geração que deixa legado tem as suas raízes firmadas em Deus. Todos nós temos a responsabilidade de não apenas viver a fé, mas deixar um legado de fé para a próxima geração. Você diz amém? Nós temos essa responsabilidade. Como mãe, eu não posso pensar que a minha responsabilidade é só com a geração do meu filho biológico. Porque obrigada, Maurília. Porque quando Deus nos chama, Deus não nos chama apenas para a nossa casa. É para a nossa casa, para a nossa comunidade, para o local onde nós estamos trabalhando, para todos os lugares onde nós estamos. Deus nos chama e nos envia para sermos sal e luz, representantes de Deus. Em todos os lugares nós estamos tendo a oportunidade de deixar um rastro, deixar um legado. Mas quem é a geração, quem é a igreja, falando não institucionalmente falando, mas pessoa que vai deixar um legado? Aquele que está firmado as suas raízes em Deus pela sua palavra. Irmãos, o pastor falou aqui de um tempo profético, ele falou profeticamente de um tempo que está por vir. É isso que nós sentimos no Espírito. O tempo que está por vir é desafiador, igreja. Cinge os lombos. É tempo de nós vivermos a palavra de Efésios 6, onde o apóstolo Paulo ele disse para a igreja: se fortaleçam no Senhor. E a mesma voz profética do apóstolo eu trago ao seu coração esta noite. É tempo de se fortalecer do Senhor e da força que há no seu poder, para que possamos resistir. Olha bem a fala do apóstolo: o dia difícil, para que possamos resistir. Então os dias são difíceis. Agora sim, frente a isso, como nós vamos encarar esses dias? Com medo? Acabei de falar que eu me vi diante de um Deus tão grande, um pai, sabe aquele pai feroz? Esse é o nosso Deus. Por que temos medo? Nós temos que ter medo se nós estamos de fora da proteção desse Deus. E o que nos faz ficar de fora da proteção dele? A desobediência. Se eu não obedeço a palavra, eu estou desprotegido. Mas se eu estou atento ao que Deus está falando e estou com todas as minhas forças lutando para viver aquilo que Deus está falando, eu estou debaixo de proteção. Do mesmo jeito que a desobediência desprotege, a obediência protege. Então não tem por que temer. O Senhor é meu pastor e nada. Só que Deus está alertando a igreja profeticamente com uma profecia que ele fez através do profeta Amós para Israel, dizendo: eu vou fazer, algo está para acontecer, mas eu não realizo planos, eu não faço coisas sem antes avisar através do profético. Deus não faz nada sem antes, Deus não permite nada sem antes nos alertar. E Deus está nos alertando para um tempo difícil que virá, amém? Para isso nós precisamos ter as nossas raízes firmadas nele. João capítulo de número 15, versículo de número 4, o evangelho de Jesus, narrado por João aqui, está dizendo assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar o seu fruto se ela não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Verso 5, eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem. Olha que tremendo o que Jesus está nos dizendo aqui, através desse evangelho. Ele está falando sobre a importância de nós permanecermos nele. Quando ele está dizendo, estejam em mim, ele não está dizendo apenas no sentido de estar, passagem.
Ele está dizendo, estejam em mim no sentido de permanência, mais ou menos assim. Não resolve se você só vir até aqui à frente, levantar a sua mão, me aceitar como Senhor e Salvador da tua vida e não viver uma vida de continuidade em prática da palavra de Deus, não dar continuidade nisso. Vir aqui à frente, aceitar ou se reconciliar com Jesus é a primeira parte. Mas não é o fim em si mesmo. Depois disso, tem um processo, tem uma continuidade que precisamos dar. E faz parte da continuidade a permanência em Jesus. O próprio Jesus está falando, permaneçam em mim, porque sem mim vocês não vão poder fazer nada. O próprio Jesus, ele está falando, mas se vocês permanecer, vocês vão dar frutos. E a característica do fruto é permanente. Por quê? Deus é eterno. Você diz amém? Tudo que está ligado à eternidade se torna eterno também, assim como eu e você estamos. Amém? Consequentemente, Deus é eterno, nós estamos ligados a Ele, somos eternos. Os frutos que Deus espera que nós demos são frutos com essa característica de permanência. Essa coisa em que se começa e não termina as coisas não vem de Deus. Quantas são as pessoas que vivem ciclos ininterruptos de começar e parar, 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 em todas as áreas da sua vida. O que eu tenho para te dizer é, isso não é de Deus para você. Você está perdendo tempo nesse ciclo, o tempo que você está perdendo, andando em círculo, no começar e parar, você já estaria longe se você estivesse permanecido. Então Deus está dizendo, permaneçam em mim, porque aí vocês vão começar e terminar as coisas. Quando Jesus está falando sobre frutos aqui eu extraí de um livro que está vendendo ali na livraria, eu acredito que a partir de hoje, né, Everton, Thaís, já temos ali um livro chamado Enraizados, pertinente para esse tempo. Se você puder adquirir e ler, você não vai perder nada, só vai ter ganho. E aí o autor, ele disse assim, frutos não são atividades religiosas, como ir à igreja, ler a Bíblia, guardar os mandamentos. Tudo isso é fato, nós temos que fazer, sim ou não? Mas frutos não está ligado à atividade religiosa. Fruto significa que quando alguém provar da sua vida, ela sentirá o gosto de Jesus. Isso é o verdadeiro fruto e o fruto que permanece. Quando alguém entra em contato com você, ela olha para você e ela fala assim, já estive com outras pessoas, já conversei com muita gente, talvez inclusive sobre o mesmo tema que nós estamos conversando aqui, mas você é diferente. Já teve essa impressão de conversar com alguém em que no decorrer do diálogo você aprecia aquilo que a pessoa está falando e coisas simples, vocês estão conversando sobre coisas rotinas da vida, mas aquela pessoa expressa algo além da sua fala. Esse é o fruto. As pessoas não estão apenas ouvindo o que nós estamos falando, as pessoas querem ver o que nós estamos vivendo, se de fato faz jus o que eu falo com aquilo que eu estou fazendo. Só o conhecimento é metade do caminho. O conhecimento com a prática daquilo que eu conheço vai me levar ao destino e ao lugar que Deus tem para mim. Então não se engane com uma vida de aparência. Não faça questão de falar muito sobre o que você conhece da Bíblia. Isso não impressiona Deus, posso te garantir. Deus não está preocupado com o que eu e você parecemos ser. Deus está de olho no meu e no seu coração. Nós vimos isso claro na visita do profeta na casa do Jessé para ungir Davi. Quando o profeta Samuel olha os filhos do Jessé,
ele se impressiona com as aparências. E aí passa lá, os filhos bonitão, os filhos com postura, cara de rei. E aí o que o profeta faz? Deve ser esse. Aí vem o próximo, não é esse, é o próximo. Deve ser esse. Aí Deus fala no coração do profeta, não é esse. Aí vem o próximo, deve ser esse. Depois que passou todos. Aquele que ninguém estava vendo, porque ele estava no deserto cuidando de ovelhas, as ovelhas do teu pai. Aquele que não estava nos olhos da sociedade, na mira das curtidas, aquele que não estava em alta com seu Instagram, com não sei quantos mil seguidores, ele estava no deserto cuidando das ovelhas do teu pai. O profeta, movido por Deus, com uma revelação de Deus, fala assim: chama o que ainda está faltando. Aquele esquecido, pequenininho. Como disse Gideão, o menor da casa dele. O menor da tribo dele. E aí o profeta fala, nós não vamos começar o cerimonial de unção, e de festa, e de celebração, até que o menor chegue. Quer dizer, as pessoas não estavam vendo Davi. Mas quem disse que as pessoas precisavam ver Davi? Quem precisava ver Davi estava vendo. E no tempo estabelecido pelo Senhor, o Senhor falou, chama, eu estou vendo. Eu vou agora tornar público, agora vai subir os likes. Sabe por quê? Porque o principal like Davi tinha. Aí os próximos agora vêm só de lambuja. Porque o principal ele tinha, que era o de Deus, a aprovação de Deus. Vamos um pouquinho mais adiante, nós estamos falando de fruto, e nós vamos falar um pouquinho sobre crescimento. E quando nós falamos de crescimento, a gente fala de maturidade. O que nos leva ao crescimento? Maturidade. Anos de vida, anos de igreja, anos e anos, não significa maturidade. Tenho certeza que você já conheceu muitos adultos de 40, 50, 60 anos infantilizados. Sim ou não? Mas é adulto, né? Só cresceu, irmãos, não amadureceu. Deus está nos chamando nesse tempo, não é para crescer, Deus não está preocupado com crescimento. Crescimento vai ser uma consequência. Deus está nos chamando para um amadurecimento, uma fé consistente, robusta, sólida, uma fé direcionada e no lugar onde ela verdadeiramente deve estar, uma fé que não se impressiona com as coisas desta vida, uma fé que sabe que aqui as coisas são passageiras e que realmente o que importa é eterno, está nos céus, não está aqui. A carta de Pedro está dizendo, o mundo e a sua riqueza passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus, que bom que vocês não foram embora, eu vou continuar. A gente segue um pouquinho. Quando a gente fala de crescimento, no ciclo de crescimento, usando como exemplo a agricultura, falando de plantas, e eu vou usar como modelo as plantas frutíferas, o fruto no processo de plantio é a última coisa que aparece. E aqui há algo muito especial para nós. O ciclo começa com uma semente sendo plantada no solo. O agricultor prepara o solo e joga a semente. Na sequência, ela é regada, cultivada. E à medida em que ela está sendo regada e cultivada, ela se rompe. E quando ela se rompe, ela começa então o seu processo de criar raízes. E aí depois que ela cria raiz, as raízes continuam a crescer e a planta também, até que esta esteja forte e madura o suficiente para frutificar. O que eu quero dizer com isso é que antes de aparecer sobre o solo aquilo que está sendo plantado, precisou primeiro crescer para baixo do solo.
Essa deve ser a nossa preocupação, crescer primeiro para baixo, não importa que os outros não estão vendo. Crescer para baixo, para depois começar a aparecer sobre o solo. Toda árvore muito grande que você vê, maravilhosa, admirável, que é digna até de uma selfie próximo a ela tem um tamanho de raiz para dar suporte maior do que o que você está vendo. Quando nós falamos de que a semente ela precisa cair na terra e romper para então começar o processo de raízes, nós estamos falando que crescer leva tempo, sim ou não? É também processual, sim ou não? Então tenha paciência com o processo. O que você está passando hoje, o que você está vivendo hoje, o que você está experimentando hoje, pode ser algo muito bom, como pode ser algo muito ruim. Faz parte do processo de Deus para mim e para a sua vida. A gente lida com muita gente, a gente lida com pessoas que está muito feliz por grandes conquistas, está muito feliz por grandiosas coisas que Deus está fazendo, grandiosas colheitas, mas a gente lida às vezes no mesmo dia com outras pessoas que estão extremamente tristes porque acabou de enfrentar o luto. A gente está falando de dois fenômenos naturais que todos nós estamos passíveis de viver. Muita alegria e também muita tristeza. A alegria e a tristeza faz parte da vida. Faz parte dos processos de Deus. Deus é sábio no que faz. Se só a alegria fosse o suficiente para passarmos e aprendermos o que tivermos que aprender, para alcançarmos o destino que Deus tem para nós, Deus não criaria tristeza, não permitiria tristeza. Mas a alegria e a tristeza faz parte, crescer é um processo. Quando nós falamos de crescimento e olhamos para a nossa vida natural, nós aprendemos que crescer dói. Algumas crianças, quando estão crescendo, sentem dores nas juntas, nas articulações e nos ossos. Quando vai ao médico, faz exames, não é constatado nada, não tem diagnóstico, a criança está saudável, ela só está crescendo. Aí o médico vira para a mãezinha, para o paizinho e fala assim: mãezinha, paizinho, é a dor do crescimento. Porque crescer dói. E aí, quando nós falamos do rompimento da semente, ela cai na terra, ela rompe para começar a enraizar. Jesus fala algo extraordinário sobre esse rompimento. João capítulo de número 12, verso de número 24, diz assim: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar sozinho. Processo de rompimento é quando o grão cai e morre, aí ele se rompe. Cai, morre, rompe, para enraizar e frutificar. Se o grão de trigo cair, ficar na terra e ele não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, dá muito fruto. A morte é essencial para o processo de continuação da vida. Grava isso. A morte é essencial para a continuação da vida. Jesus, ele fala sobre isso. Marcos 8,34, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, ele disse: se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Toma a sua cruz e... olha o 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que quiser perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. O que Jesus está nos ensinando é que com Ele
perder aqui é ganhar na eternidade. O que Jesus está nos ensinando com o que lemos aqui, os dois versículos do Evangelho, é que quem quiser ter vida nele vai ter que morrer aqui para as suas vontades. Quando está falando de morte, Evangelho é morte, irmãos. Quando Jesus disse, venham a mim, Ele está te fazendo um convite para morrer. Queria poder te dizer diferente. Mas eu preciso te deixar frente a frente com a verdade que liberta. E a verdade que liberta é essa que nós lemos, onde Jesus disse, para ganhar na eternidade, você vai ter que perder aqui. Para viver uma vida na eternidade comigo, você vai ter que morrer para as suas vontades aqui. E essa é a morte que Jesus nos convida a viver quando Ele nos chama para segui-lo. Quando Ele fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? O negar-se a si mesmo ali está diretamente ligado a uma palavra chamada desejos. Quem tem desejo aqui? Tenho vários. E que se eu não os colocar debaixo da ordem do Espírito, da vontade de Deus, se eu não brigar ferozmente comigo mesmo dia após dia, para que alguns desejos que não estão ligados à vontade de Deus não ganham força nem lugar, de verdade, meu processo de morte está falido. Eu fali o processo de morte. O negar-se a si mesmo está ligado a desejo, e Paulo descreve em Gálatas 5,19 o que são parte dos nossos desejos. Olha os desejos que a nossa carne tem, irmãos. E aqui, assim, na verdade, estamos todos no mesmo barco, amém? Está todo mundo lutando contra a mesma fera, que não é o diabo, porque a nossa luta contra o diabo já está vencida, amém? Jesus já venceu essa guerra. Amém? A nossa guerra, o nosso maior opositor somos nós. Esses danados desses desejos aí. Danado não, né? Desculpe, irmãos. Força de expressão. Esses infelizes desses desejos. E aí Paulo descreve lá em Gálatas 5,19 quais são esses desejos. Ele fala que esses desejos é a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções ou as brigas, as invejas, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Esses são os desejos. Essa é a guerra que Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele fala que o Espírito, em Gálatas mesmo, o Espírito milita contra a carne. É isso, o Espírito não quer que a gente pratique nada disso, mas a carne está desejando essas coisas. O que nós precisamos fazer para vencer essa guerra? Alimentar mais o Espírito, porque essas coisas perdem a sua significância. Quanto mais perto de Deus eu estou, quanto mais relacionada intimamente com o meu Senhor, pelo Espírito Santo, através da palavra, eu fico mais distante desses desejos, ou mais enfraquecidos dentro de mim esses desejos ficam. Gênesis capítulo de número 4, verso de número 7, o Senhor ali, Ele está travando uma conversa com o Caim, que tinha acabado de matar não, ele ia matar o Abel ainda. Mas por que Deus trava, intercepta o Caim aqui, trava nesse versículo nós vamos ver esse diálogo com o Caim, na intenção de dar a ele a oportunidade de se arrepender de um desejo mau que estava no coração dele. Ambos já tinham oferecido uma oferta ao Senhor. Porém, a oferta do Abel foi aceita, e o Abel, a Bíblia diz que o Abel e a sua oferta foi recebida pelo Senhor. E aí a Bíblia vai dizer também que o Caim e a sua oferta não foi recebida pelo Senhor.
Aqui a gente vê que Deus não está preocupado muito com o que a gente faz, com o que é aparente. Mas está de novo Deus olhando para o coração. Antes de falar que ele não recebeu a oferta, Paula, ele está falando que ele não recebeu a pessoa. E aqui eu vou fazer um link com o coração, com motivações. A motivação do coração do Caim não foi recebida por Deus. Porque naquele coração já tinha um desses desejos que nós lemos aqui, e que não estava compatível à vontade de Deus. Qual era o desejo que estava no coração do Caim? Ódio contra o irmão, e o ódio o levou a invejar o seu irmão. Então foi a inveja, veio o ódio e veio o assassinato. Aí Deus fala, Gênesis 7:4, ele está falando aqui para o Caim, se bem você fizer, eu já estou lendo aqui um pouquinho mais adiantada, se bem você fizer, não é certo que você vai ser aceito, dando a ele uma oportunidade de se arrepender. Não será aceito? E se você fizer o bem, e se você não fizer o bem, o pecado já está na sua porta. E sobre ti, olha, grava bem, presta atenção nessa parte que nós vamos ler agora. E sobre ti serás o seu desejo, mas sobre ele você deve governar ou dominar. Deus está dizendo para o Caim, o desejo está aí. Se você se arrepender e buscar o bem, vai ser resolvido esse negócio, eu vou aceitar, eu vou receber. Se você não fizer, o mal já está te esperando na porta da sua casa. Olha que tremendo, se você não fizer, o mal já está te esperando. Você tem um desejo aí, é real esse desejo, mas você pode governar esse desejo. Deus está falando para ele. O desejo existe, mas quem governa o desejo pelo poder do Espírito sou eu e você. Então Deus está falando isso para o Caim. E aqui eu quero dizer para você que nós devemos morrer para as nossas vontades, irmãos. Governa esse desejo, domina essa fera que está aí dentro. Quando estiver muito difícil, que você não estiver dando conta, que você estiver assim, ó, com o pé meio a meio para cair para o outro lado, corre para a presença e pede socorro para quem pode te dar o escape. Corre para a presença de Deus, clama ao Senhor, diz, Senhor, eu não estou dando conta de mim mesmo, esse desejo está me dominando, mas ele não é legítimo, ele não me pertence, porque ele não é compatível à tua vontade para mim, por isso eu rejeito essa vontade no meu interior. Espírito de Deus, vem aqui, governa isso comigo, porque sozinho eu não dou conta. Declara a palavra de Deus sobre você. Escolhe lá versículos. A palavra é uma arma. Declara versículos na palavra de Deus sobre a tua vida. Declara a proteção de Deus sobre o teu coração, sobre a tua mente. Expulsa em nome de Jesus esses pensamentos que não vêm de Jesus. Guerreia, irmãos. Deus nos torna guerreiros e nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Você vai ficar olhando a tentação e vai ficar, não sei se vou, se fico, não. Vocês lembraram de uma música, né? Eu também. Tá vendo como o negócio a gente não quer e vem? Ai, Jesus, nos perdoa. Mas o que eu quero dizer é não fica flertando com o pecado. Flerta com seus desejos. Não duvide do poder que a sua vontade tem. Não subestime o poder da sua vontade. Na dúvida, desconfie de você mesmo e vá buscar o Senhor. Que o Senhor tem sempre um escape. Nós estamos falando de um processo de crescimento, então nós falamos do ciclo do crescimento, falamos do processo que tem rompimento, falamos da morte, falamos sobre o negar a si mesmo, e nós vamos falar, com parte desse processo, as provações, irmãos. Faz parte do processo de crescimento ser provado.
Palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo de número 4, nos fala algo tão lindo sobre provação. Desafiador, mas lindo. Olha o que ele está dizendo. 1 Pedro, capítulo de número 4. Verso de número 12 e 14. Está dizendo assim: amados, não estranheis a ardente prova. Amados, não estranha, porque vida com Deus tem provação. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês, para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. Vamos para o 14. Olha, isso é lindo. Alegrai-vos, se pelo nome de Cristo... Vamos para o 13? 13 tem algo especial para nós, é esse. Mas alegrai-vos no fato de serdes... Do quê? Opa, para um pouco. A gente falou que nós temos provações, mesmo vivendo em Cristo. Sim ou não? Aqui está falando que Cristo teve aflição. Cristo, sendo Deus, falando da parte humana dele, as aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem, se regozijam e se alegrem. Olha que lindo, irmãos, provação faz parte. Mas sabe como nós devemos olhar para a provação? Olhar a dificuldade, a adversidade e declarar o que Paulo disse, escrevendo uma de suas cartas. Paulo escrevendo uma de suas cartas, no momento em que ele estava sendo provado, ele falou assim: eu já passei fome, já passei necessidade, soube ter muitas coisas, mas também já não tive nada. Segundo aos Coríntios 4, ele fala sobre isso. Mas eu posso todas as coisas. Vamos declarar isso? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é uma boa palavra para declararmos no momento da provação. Eu ainda não estou vendo a promessa de Deus se cumprir. Estou no vale, estou no deserto, mas a promessa de Deus para mim não é deserto, é Canaã. Eu vou chegar lá e até que eu chegue lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é lindo, irmãos. Quanto nós estamos sendo rompidos, mortos para esta vida, negando a nós mesmos, sendo provados, os frutos estão crescendo. Os frutos estão crescendo. Como então nós vamos estabelecer uma vida enraizada? Eu vou falar de 2 pontos e a gente conclui a mensagem. Como então eu inicio esse processo de raiz? Eu entendi que eu preciso estar enraizada. Eu entendi que Deus está me levando a um processo de crescimento e maturidade. Entendi que no processo tem morte, tem provação, tem dificuldade. Como eu faço então para cooperar com Deus para que essas raízes cresçam logo? Para que eu fique mais robusto, robusta, mais pronto, mais preparado logo para o que Deus tem para mim. Primeiro, ouvindo a palavra e praticando. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 23, o Tiago está dizendo assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, mas aí ele já saiu da frente do espelho. E logo aconteceu o quê? Assim é a pessoa que ouve a palavra e não pratica, irmãos. Vai no espelho, se olha seu rostinho lindo lá, sim ou não? Fica muito feliz porque você é lindo. Você é linda. Eu também sou.
Né, meu bem? Pelo menos eu e você achamos. Somos lindos. Somos aquilo que Deus idealizou, sonhou, projetou. Olhamos o nosso rostinho lindo lá. Só que quando eu viro as costas, eu tenho uma predisposição ao esquecimento. Somos assim ou não somos? Principalmente depois do Covid. Misericórdia, né, gente? Mas alguém depois do Covid ficou esquecido? Jesus! Eu esqueço às vezes de palavras simples, que a gente usa toda hora. Quem ouve a palavra e não pratica, olha o seu rosto no espelho, se contempla, vê a beleza de Deus em você, mas depois você vira, já não se lembra mais do que você viu. Aí o Tiago, ele está falando, o Mateus, capítulo de número 7, lá no verso 24, Jesus, através do evangelho narrado por Mateus, ele disse assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, aqui ele já está dando, nós vimos que quem não pratica cai no esquecimento, sim ou não? Mas quem pratica, Mateus 7, 24, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo, ei, que difícil, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre raízes. Jesus é a nossa origem. Ele é o lugar onde nós temos que estabelecer as nossas raízes. Edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, fenômenos naturais, combateram aquela casa, mas ela não, porque ela estava sobre, percebe? Porque Deus está nos chamando para enraizar, porque o vento vai bater, irmãos, porque a tempestade vai vir, mas para quem está com as suas raízes firmadas na rocha, pela palavra e pelo Espírito de Deus, a casa não cai. Ouviu a expressão já alguma vez? A casa, para quem não está em Jesus. Ou para quem está ouvindo a palavra e não está praticando. Porque para quem está em Jesus, a casa não cai, é o que Jesus está dizendo e nós acabamos de ler aqui. Se você está edificado nele, o vento vai bater, a tempestade vai vir, isso é inevitável, faz parte das coisas da natureza. Mas, quem está em Jesus, não cai. E segundo ponto, de como estabelecer uma vida enraizada. Então, primeiro, ouve a palavra e pratica. Segundo, levanta um altar de adoração a Deus no secreto. Levanta um altar de adoração a Deus no secreto. É maravilhoso adorar a Deus como nós estávamos adorando aqui. Em comunidade, todo mundo junto. Que momento extraordinário, que presença de Deus, que ambiente espiritual. Nós não sabíamos se nós estávamos aqui ou se nós já estávamos nos céus de olhos fechados. Sim ou não? De verdade, teve um momento da adoração que eu orei a Deus e falei assim: Deus, por favor, em nome de Jesus, eu quero essa mesma atmosfera nos meus tempos de busca sozinha com o Senhor. Eu pedi isso para o Senhor, porque é tão maravilhoso, é bom demais, e não dá para a gente reunir e congregar os irmãos todos os dias para isso. A gente vai ter dias que vai estar sozinhos, e sozinhos eu quero provar da mesma dimensão, porque o Deus que gerou essa atmosfera, Ele não está limitado a este lugar, Ele não está limitado ao tempo, ao espaço, Ele é ilimitado. Aonde nós estivermos, chamarmos por Ele, Ele vai se manifestar. Falando sobre experiência de quarto de escuta com Deus, como que eu posso começar isso, pastora? Me fala mais um pouquinho disso. Eu entro no meu quarto, não acontece nada. Você que pensa. Você só precisa criar o hábito, o grande desafio
É a gente criar o hábito do quarto de escuta. E você que pensa que enquanto você está ali buscando a Deus no secreto, não está acontecendo nada. Daniel, quando estava buscando a Deus, lá em Daniel 10, por um propósito muito especial, Daniel propôs no seu coração buscar a Deus 3 vezes por dia, com jejum e oração, durante 21 dias. A Bíblia diz que enquanto Daniel, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia em que ele se propôs a buscar a Deus com a oração, a resposta que Deus tinha para ele já estava liberada. Daniel dobrou o joelho no primeiro dia, começou a orar, buscar o Senhor. Deus já estava agindo em favor daquela causa que Daniel estava buscando. Só que sabe o que aconteceu depois? A Bíblia diz que o mundo espiritual entrou em guerra, porque tem alguém que não é pessoa, não é físico, não é natural, e interessadíssimo de que você não receba nada do que Deus já liberou para você. Quando eu falei aqui que nós temos que guerrear, irmãos, esse negócio é sério, não ignore o mundo espiritual. A gente não tem que ficar dando audiência e falando que tudo é o diabo, não, tudo não é o diabo, tem coisa que é eu e você que buscamos. Coisa que dá ruim para nós, que não tem nada a ver com o diabo, que são as nossas escolhas. Mas em contrapartida, do mesmo jeito que a gente não pode atribuir tudo ao diabo, a gente também não pode ignorar o fato de que ele existe. E de que ele é um oportunista, e de que todas as vezes em que ele nos vê em fragilidade, sabe o time? Quando está mal posicionado e deixa alguma brecha, o adversário olha exatamente aquela brecha. Brasil, no último jogo. Os 45 do segundo tempo, o jogo poderia ter pelo menos terminado no 0-0, sim ou não, gente? Uma distração, por causa do cansaço, talvez, dos jogadores. Mas foi segundos de distração, foi o suficiente para o adversário marcar gol. O nosso adversário não é diferente, ele fica só esperando. Ou você se cansar, ou você falhar na defesa. É exatamente ali que ele vai atacar. Na intenção de obter êxito sobre você. Para que você não receba aquilo que vem de Deus. Mas eu declaro em nome de Jesus que você recebe hoje força, estratégia, sabedoria, discernimento, renovo para se posicionar corretamente em tudo que Deus está falando com você, para armar sua defesa, deixar o seu time em campo pronto, não para tomar, mas para fazer gols, vencendo e rompendo em fé. Em nome de Jesus. Deus seja louvado. Quarto de escuta, lugar onde rotineiramente nós devemos desfrutar de privacidade com Deus. Lá no quarto de escuta, o nosso coração se quebranta, a nossa vontade fica sujeita a Deus e simplesmente nós damos a Deus tudo o que Ele está pedindo. No quarto de escuta, a atmosfera é tão maravilhosa, em que você está tão rendido e quebrantado, que o que Deus te pede, você não racionaliza, você simplesmente obedece. O quarto de escuta é um lugar de sacrifício. Nós estamos falando que ir diariamente à presença de Deus nos custa, sim ou não? Tem dia em que estamos cansados, como falamos aqui, sim ou não? Tem dia em que as guerras parece que vieram todas num dia só, sim ou não? Vamos viver a realidade, é isso mesmo. Mas nesse dia, o que Deus espera de nós? Hebreus capítulo de número 13, verso 15. O dia em que nós vamos entrar no quarto de escuta e oferecer a Deus um sacrifício de louvor. É o dia em que eu vou entrar no quarto de escuta, vou olhar para os céus através da única janela que tem naquele lugar e vou dizer: te adorar é o que
Glória a Deus. É isso que Deus espera de nós no dia da adversidade. Quando o dia mal bater na porta, entra no teu quarto, ora ao teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto vai receber o sacrifício de louvor. E a palavra diz que ele vai te recompensar. Se coloca de pé, por favor. Quero concluir dizendo que Davi, ele foi preparado para a maior batalha da sua vida, que foi encontrar-se e vencer o gigante Golias. Sabe na onde? No secreto. Foi no secreto que Davi, lá em 1 Samuel, capítulo de número 17, verso 37, ele declara que ele venceu um leão e o urso. Por que é que ele não ia vencer Golias? Mais ou menos assim, tanto tempo no deserto, sendo treinado, enfrentando as bestas feras do deserto, por que é que eu vou temer o Golias? Deus nos prepara processualmente, gradualmente. Um leão e um urso era menor do que o Golias. Então, para guerrear com o Golias, com o que estava por vir, ele guerreou primeiro com o urso e com leões. É isso que Deus está fazendo conosco, nos chamando para a sua presença, para navegarmos em águas mais profundas com Ele, porque Ele quer nos treinar e nos preparar para degolarmos Golias. Não é só vencermos, você vai vencer o Golias, você vai pegar a espada do Golias e você vai degolar o Golias, para que não dê a ele chances de se levantar. O que Deus fez com Davi foi prepará-lo para derrotar o Golias. Ouvimos muito falar sobre vida bem-sucedida, mas de verdade, uma vida bem-sucedida é a vida constante em Deus. Quer ter sucesso? Mantenha constância no seu relacionamento com Jesus. Quer ser bem-sucedido? Permanece nele, permanece na sua presença. Nada mais é de tamanho sucesso como uma vida de relacionamento pessoal no secreto com Deus. Quando nós vamos para este lugar, quando nós vamos para esse ambiente, nós somos bem-sucedidos. E ser bem-sucedido, Paulo descreve em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, é o último versículo que nós vamos ler e vamos adorar a Deus. 2 Timóteo 4, 7 nos dá um exemplo do que é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não é começar apenas. Ser bem-sucedido não é somente começar. Ser bem-sucedido é terminar bem o que se começou. Paulo diz isso. Paulo está dizendo: combati o bom. Que mais? E vamos de novo? 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Depois que eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, depois que eu completei com sucesso, com êxito a minha trajetória nesta vida, agora vem algo depois ainda, não acabou aqui. Agora me está guardada uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
permaneçam em Jesus, estejam enraizados nele. Precisamos completar tudo o que começamos, inclusive a nossa vida de relacionamento com Jesus. Irmãos, não podemos começar na fé e parar no meio do caminho. Precisamos romper de fé em fé, de glória em glória, dia após dia. Eu não posso me contentar e ter uma vida de fé hoje e levantar-me como um leão num dia cheio de fé e no outro me contentar em ser um gatinho que quase não se levanta. Tudo bem, pode ser que isso aconteça. O que eu estou dizendo é que você não pode se contentar na permanência de gatinho. Deus nos chamou para a guerra. Eu quero adorar a Deus com você. Na sequência nós vamos orar. Enquanto isso, adore ao Senhor, dá a Ele palavras de gratidão, faz o seu compromisso de acerto com o Senhor. Talvez enquanto nós ministramos aqui, Deus falou algumas coisas ao seu coração que precisam ser aperfeiçoadas, mudadas. Alguns pecados que precisam ser confessados e abandonados, alguns vícios que precisam ser deixados, algumas coisas que estão servindo nesse tempo para você como pedra de tropeço e que precisa ser removida. Este é o seu momento com o Senhor, para que você ore, para que você busque o Senhor, para que você se arrependa, para que você receba dele o perdão, a graça, a misericórdia, o amor, a bondade.